O programa Memórias da Várzea tem o orgulho de apresentar os parceiros que acreditam e investem no esporte da nossa região. Café do Joãozinho, há 18 anos, o melhor café de Canela. Bazar do Giba, tudo que você procura em um só lugar. Serrana Proteção Veicular, há 6 anos cuidando do seu patrimônio. Emagrecentro Gramado, mais que emagrecer, é cuidado com a sua saúde. Giba Mix, produtos eletrônicos e muito mais. Jair Asmon Centro de Treinamentos, formando atletas e transformando vidas. Eu Pasteleiro, recheio do início ao fim. Casa dos Colchões Canela, cuidando do seu sono com qualidade. Central Multimarcas, aqui tem negócio certo, bem pro brique. Barbearia do Fogaça, estilo, atitude e cuidado em cada detalhe. Kings Burger, simplesmente impossível resistir. Sumariva Transportes, cuidando do seu passeio pela Serra Gaúcha. RS Manutenção, Ricardo Souza, solução completa em manutenção. Show de Malhas, aqui você fica confortável e bem vestido. A todos os nossos patrocinadores, o nosso muito obrigado por fortalecerem o esporte local. Portal Tempo Extra, dando voz e imagem ao esporte da nossa terra. Fala pessoal, hoje nós estamos começando um programa muito especial, o programa Memórias na Várzea. Hoje a gente está começando esse programa que há tempo que eu, desde que vim para Canela, queria começar, porque eu quero conhecer um pouco da história do futebol canelense, conhecer um pouquinho da história dos jogadores que eles fizeram época, fizeram história na nossa cidade, aqui em Gramado, em Canela. E hoje a gente tem a honra de começar esse primeiro programa com uma das lendas, né, um dos grandes jogadores aqui da região, o meu amigo Hélio Ricardo Ecker, o mais conhecido como Hélio. A gente, todos os lugares que a gente fala, todas as rodinhas que a gente fala de futebol, o pessoal é unânime, sempre fala, né, um dos grandes nomes. Hélio, seja bem-vindo, prazer te estar na tua casa, um prazer te trazer como primeiro, né, entrevistado desse programa aí. Boa tarde, Ivo. Agradeço aí a homenagem, no caso, né, e é sempre uma satisfação, né, poder ajudar de alguma forma a história do nosso futebol, futsal, né, o que teve Canela, Gramado, região aí que a gente jogou por tudo que é lugar. Ô Hélio, quero começar essa entrevista contigo antes de começar os títulos, antes de começar os jogos, a tua história, né, eu quero começar lá atrás, né, sei que é algo que também mexe contigo bastante, que é a questão do teu pai, né, tu ia pro campo, tu ia acompanhar teu pai, como é que é essa história, cara? Sim, eu pegava sempre, acompanhava o pai jogava, na época ainda era Instituto do Pinho, né, que era o Ibama, né, no caso, né. Daí o pai ia jogar, eu ia com ele olhar os jogos e tal, só que o pai parou cedo de jogar, na época não tinha tecnologia que tem hoje, né, o pai com 35 anos, ele parou de jogar devido ao joelho. Ele trabalhava e daí inchava demais, daí criava água, né? Daí teve uma vez que ele foi no médico e tirou 7 cilindros lá. E daí parou de jogar, até foi num lance com o Givanildo, ele se machucou e daí nunca mais jogou. E daí ele começou a me acompanhar nos jogos, né? A gente começou no Guerreiro e coisa, e foi indo e o velho sempre junto, né? O que mais te marcou nessa época de infância, de que tu vê teu pai jogando? O que mais te marcou nessa época aí? Que tu lembra, assim, cada vez que tu, né, é uma lembrança bacana, assim, que tu... Não, eu me lembro, assim, do pai, assim, a gente era mais peru e coisa, que o pai chutava muito forte também, assim, só que ele era zagueiro, ao contrário de mim, que era atacante, né? Ele era zagueiro e tal, e gostava muito de jogar de pé no chão. Ele jogava, chutava de bico, jogava na equipe ali do Colombo, ali, do Darcy Calzeta e tal, né? E daí eu ia olhar e jogar no Colombinho, na época ali vinha os times de fora, e daí faziam os jogos e tal, daí a gente tava sempre ali. Tinha vez que até jogava ali no segundo quadro, coisa assim, né, o cara mais peru, né. E o que hoje, a lembrança do teu pai hoje, o que ela faz parte da tua vida hoje dentro do futebol, assim, dentro do esporte? Dentro do esporte, sim, foi um cara que sempre me incentivou, no caso, né. A gente lembra hoje que a gente convida um guri pra jogar, que eu acho que me busca, morando perto do ginásio, coisa. Nós saímos daqui e ia jogar lá embaixo, lá no Ibama. A gente ia a pé, de bicicleta. Assim, teve vezes que o pai e o seu Luiz Carlos aqui pegaram e pagaram, na época podia, né?
freteiro, a gente ia em cima de um caminhão, ia lá jogar. Eu brinco com o Rudão, hoje que nós saímos daqui, fazia o nosso timezinho daqui, ia jogar contra o time da Vila Bueira, lá embaixo no Ibama. O Rudão, daí de vez em quando jogava no gol e coisa. O Rudão, árbitro. E daí ele ainda brincou comigo e disse, pai, cara, quem é que dizia que tu ia jogar bola? Ele dizia sempre parecia um açucareiro, sempre lá, paradinho, lá com as mãos na cintura e coisa. Eu disse, tá indo, né? Que legal, cara. Isso é uma inspiração pra ti, né, cara? Agora o teu início do futebol ali, tu me falava ali que em 1983, né? Isso. Tu foi pra escolinha do Guerreiro ali, né? E em seguida já campeão municipal, né? Como é que foi essa tua... Na época a gente... Era jogar bola, né? Não tinha muita coisa, né, pra fazer. Daí eu pegava, saía, a minha mãe costurava sapato, né, na época, e eu ia levar os sapatos, entregar, que tinha bem na frente, tinha um campinho. Tinha vez que eu voltava só de noite embora, minha mãe quase me matava. E daí a gente, como era tudo amigo e coisa, daí surgiu a Escolinha do Guerreiro. O Sérgio montou a Escolinha do Guerreiro lá no SES. A gente foi os primeiros alunos dele. Eu, Marcelinho de Bastiani, Fiote, Tete, esses caras, tudo nós começamos ali, né? E daí, na época, a gente jogava salão e jogava campo, com o Guerreiro mesmo, né? Daí a gente treinava ali na parte ali no futsal do SESI, e daí jogava o campo, e daí deu esse campeonato, uma sub-13 no campo do SESI, daí a gente foi pra final, e daí ganhamos, não me lembro se foi Unidos, eu acho que era o nome do time e tal. Daí, se eu não me engano, na época, a gente acabou perdendo 2-1, só que eles estavam com 2 ou 3 caras irregulares, acima da idade, daí eles acabaram perdendo o título ali, né? Naquela época tinha muito isso também, né? Às vezes a gente ia jogar categoria de base, né? Que sempre tinha essa questão, principalmente contra a dupla Grenal, os times vinham sempre é maior, ia jogar contra os maiores, mandava os maiores a jogar contra ele. É porque os caras eram criados Todd mesmo. Daí sempre tinha essas... Que nem dos outros, né? Até hoje tem essas malandragens, né? Então, tu imagina naquela época, né? Porque era menos informação aí. Isso, não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Com 15 anos, foi campeão do GEP, é isso? Da GEP. A GEP era um estadual, um estadual estudantil, né? Vinha de todo o estado, assim, né? Daí era feito aqui em Canela, foi por vários anos. E daí, na época ali, eu estudava na Cenecista. E daí também nós fomos para... Assim mesmo, a gente foi meio que para participar, né? Assim, a gente tinha um time legal, assim, um time bom, assim, aqui para Canela, vamos dizer, né? Mas não no estado. E daí a gente foi indo, daí avançamos de fase, daí a semifinal, nós pegamos o time de Gramado, a Cenecista de Gramado, Escondido de Mauá lá. Daí ganhamos, empatamos no tempo normal, ganhamos os pênaltis. E daí fomos pra final contra o Liberato de Porto Alegre. E daí, como tu disse, os caras criados a Todd, mas eram daí eu me lembro que eu comentei com o pessoal eu disse, a gente chegou numa final, vamos fazer feio, né? Levar um monte dos caras por estar numa final, né? Então, vamos. E a gente levou até o fim, empatamos 1-1. E daí foi pros pênaltis e ganhamos nos pênaltis. Daí deles de 2-1. Ganhamos nos pênaltis, 2-1 nos pênaltis e ficamos campeão da GEP. E daí a partir dali que daí eu fui convidado ali pelo Santos, ali que eu também te comentei, né? Que na época era o top de linha de Canela, vamos dizer, né? Que era, eu ia ali torcer para eles, no caso, né? E coisa, como te falei, o Zóio, jogava Bidu, esses caras assim, sabe? Daí o cara ia torcer, daí ser convidado para jogar naquele time já era uma honra, né? Então. E tu era o mais novo deles ali, que tava na. A gente foi daí da base, daí foi eu, o Luiz Fernando, que era o goleiro, daí tinha o chinês, que era o Ricardo Teixeira e tal, né? E daí também, todos aí fomos pro Santos, daí a gente jogou aquele ano. Daí no outro ano a gente fez o time de amigos ali do Deporte, daí, né, também, que daí era quase tudo, né? Eu, o Marcos Porte, o Jundiá,
o Bonito, depois, sabe, tudo amigo, daí jogamos tudo nesse time. Daí a gente ficou por 2 ou 3 anos depois que eu fui pra Madecon daí, né? Como é que era essa época dos jogos, assim, dos campos, das quadras? Hoje, provavelmente, muitos desses campos e quadras não existe mais a Canela Gramada, né? Como é que era? Aqui em Canela, quase sempre, assim, era o Maristão, né? Que os citadinos todos eram ali, né? E daí, claro, tinha ali no Mundo a Vapor, onde hoje é o Mundo a Vapor, tinha o Dom Guanela. Ali eles faziam muito torneios, né? Daí tem o Jeco, que é pai do... agora tá me fugindo o nome aqui do zagueiro da seleção ali, foi convocado. Do Vairi? O do Vairi ou do outro? Não, o zagueiro da seleção brasileira. Ah, do Ibanez? Isso, o Rogério jogava com nós, o Neguinho, que daí jogou comigo na Madecon, o Gadeia, que a gente chamava, era tudo irmão, né? Era o Neguinho, o Gadeia, o Rogério, eles faziam o time deles ali de São José e nós fazíamos o nosso time daqui. E daí sempre se pegava lá nos torneios, né? Era um dos torneios, assim, que... uma das quadras que sempre tinha, daí tinha ali do lado, tinha Evangélica também, que de vez em quando faziam um torneio ou outro, né, que eram as quadras assim mais da época, né, hoje já não existe mais Evangélica, não existe mais Dom Guanela, só temos o Maristão e tem a da Vila lá, né. O Roger, o Ibanez, ele tem uma história de... saiu daqui pequeno, foi pra Tramandaí, né? Na minha cidade lá. Né? Lá eu já tinha o site lá, fazia cobertura, né? Fazia as coisas, eu tinha um quadro que era figurinha da rodada. É tipo o que eu fiz hoje, eu fiz aqui, né? Do paredão de craques ali. E eu me lembro que uma vez ele foi pra figurinha da rodada, tem figurinhas e ainda botei ainda ali, bem magrinho, um homem totalmente diferente, um pai totalmente diferente do que é hoje. Né? O pai dele também, eu chamava ele de Jeco, né? Também sempre foi magrinho, mas também sempre jogou muita bola também, assim, sabe? Que é qualidade demais. Só que daí era mais meio campista, assim, mais de criação e coisa, né? O Iban já é mais zagueirão, né? Também, né? Agora pelo corpo, né? Também, né? Daquela época, assim, daquele pessoal que jogava contigo, assim, quem que se destacava mais? A gente, tu olhava assim, tu olhava, tu ia pra beira do campo, olhava, pô, o cara joga bola demais, que dava uma inspiração pra gente, que tu olhava assim. Como eu te falei, né, eu me criei comecei olhando ali os olhos, jogar e coisa assim, a gente tinha eu tenho uma admiração até hoje por ele, no caso, né, que é um cara dentro das 4 linhas e fora das 4 linhas, um cara fantástico, né, e assim, o Neguinho, o Givanildo, ali a nossa época ali de Madecon, tanto aqui quanto em Canela, tinha vezes que a gente jogava aqui e saía e ia jogar lá em Gramado no mesmo dia, porque era segunda, que não tinha que nem em Gramado, hoje tem vezes que é terça e sexta, coisa assim, naquela época era segunda, quarta e sexta, Canela e Gramado era igual, daí tu tinha que jogar aqui e lá, daí eles tentavam meio que adaptar os jogos assim pra tu, tipo, jogar às 8 em Canela, jogar às 10 em Gramado, coisa assim, sabe? Mas não mudavam os dias, né? Era sempre assim. E era muito mais time também, né? Não, e era muito... Assim, tu não dizia quem iria chegar nas finais, entendeu? Ela tinha ali 4, 6 times, assim, tudo parelho. Hoje, assim, principalmente aqui em Canela, assim, tu já destaca o Bola 8, né? Que sempre faz um baita time, o Daniel sempre, assim, convidando os caras certos, depois sempre chegando, né? Daí o Bola 8 já destacaram, daí tu tinha que ver quem disputava a final com eles. E na época ali em Canela, que daí tinha Forjeira, Deporte, Santos, Panelinha, que eram os times, assim, que mais chegavam, né? Teve o Tio Quito também, teve time também, né? Em toda a tua história no meio do futebol, qual foi o tipo que mais mexeu contigo, assim, naquele tempo todo, assim? Eu, assim, um tipo que mexe, assim, mexe até hoje, assim, que a gente até tem o grupo, é o Estadual de Amador Serrano, né, em 98, né, que a gente era o patinho feio da Esse foi o ponto alto lá, né? Era o patinho feio da ocasião, né, nós fomos para as finais com o Vila Rosa, que era
não tem muito o que falar, né? Que era um time que sempre chegava. O SEC também, que é outro de 2 irmãos, que também, e daí o Juventus de Feliz, que era tudo time que investia forte, né? Sim. E nós era quase tudo um time caseiro, de Canela, e tinha ali uns 3 de fora que eram de São Francisco e Caxias. Aham. Era tudo. Tu te lembra mais ou menos dos jogadores que estavam nesse time aí, não? Daí o goleiro, né, era o Rudimar Grosso e o Maurício, irmão do David Kerr, o Maurício Kerr. Daí o lateral, daí tinha o Darley da Relojaria, tinha o Ronaldo, que é de Caxias, daí o Tipuda de Gramado, o Negão Ferpa, a gente chamava, Balu. Esses eram os laterais, daí zagueiro. Tinha Leonardo, tinha o Luizão, Gajardo de São Francisco, Quevedo, tudo esses assim, de Canela e Gramado. E daí meio campo, daí tinha o Irineu, o Zóio, o Ricardinho Grosso, o Lucas, esse é de São Chico também, jogava na época aí ortopé, quando era forte, coisa. Daí tinha ataque, sempre era o B, tinha eu, o Ratão, o Edinho. E, pô, era essa aí, né? Mais ou menos assim, que tava lembrando assim meio. Daí tinha o Jânio ali, né, na presidência, daí treinador o João Prestes, o Gilmar Grosso, sabe? O Baninho, o Bazei, que era o pessoal que sempre ajudava por fora, né? E coisa, era fantástico ali, né, o grupo. Esse ano tu foi campeão, foi goleador, e no ano seguinte tu foi goleador de novo. Fui goleador de novo em 99. A gente tava praticamente fora na segunda fase, assim, não tinha. E daí daqui a pouco começou a dar uns resultados, a gente acabou classificando, e daí foi indo, chegamos entre os 4 de novo. Daí naquele ano ficou campeão o Sapiranguense. E tu goleador. Goleador de novo. Isso é uma história bacana, né, cara? Porque não. Hoje a gente vê, são campeonatos que não existem mais, né? A gente vê assim, como era importante, né, esses campeonatos, essas competições, e infelizmente o nosso futebol ele tem diminuído muito, né? Eu me lembro também, quando a gente era guri, chegava em qualquer campo aí, 5 horas da tarde, saía de serviço, tu chegava, qualquer campo, em 10 minutos, tinha 3, 4 times na bola pra jogar, pra brincar. Hoje tu vai ficar a tarde toda batendo uma bola e não vai chegar ninguém. A tecnologia toma conta, a criançada não quer mais isso, esse é o grande... Nossa, hoje eu vejo, assim, até pela praia o cara via, assim, tu ia jogar, assim, ou era 10 minutos ou 2 gols, exato, né? E um monte de time de fora. Cara, hoje tem os campinhos e ninguém joga. É um negócio assim, tu não sabe o que tá acontecendo no futebol. Olha, agora eu quero dar um tempo ali, nós vamos ver agora as perguntas dos internautas. Tem bastante pergunta pra ti, cara. Bastante pergunta bacana ali que o pessoal mandou. E eu acabei parando, botei no Stories ali da revista e esqueci completamente de que o Stories dura 24 horas. E acabei perdendo algumas perguntas ali. Mas ainda tem outras ali que a gente vai ler agora pra ti aqui. A gente vai para um intervalo agora aqui para mandar o pessoal aí que tá nos apoiando. E aí a gente já volta com as perguntas aí pro Hélio aí, que tem o pessoal fazendo umas perguntas bacanas aí. Legal? Já voltamos aí. O programa Memórias da Várzea tem o orgulho de apresentar os parceiros que acreditam e investem no esporte da nossa região. Café do Joãozinho, há 18 anos, o melhor café de Canela. Bazar do Giba, tudo que você procura em um só lugar. Serrana Proteção Veicular, há 6 anos cuidando do seu patrimônio. Emagrecentro Gramado, mais que emagrecer, é cuidado com a sua saúde. Giba Mix, produtos eletrônicos e muito mais. Jair Asmon Centro de Treinamentos, formando atletas e transformando vidas. Eu Pasteleiro, recheio do início ao fim. Casa dos Colchões Canela, cuidando do seu sono com qualidade. Central Multimarcas, aqui tem negócio certo, bem pro brique. Barbearia do Fogaça, estilo, atitude e cuidado em cada detalhe. Kings Burger, simplesmente impossível resistir. Sumariva Transportes, cuidando do seu passeio pela Serra Gaúcha. RS Manutenção, Ricardo Souza, solução completa em manutenção. Show de Malhas, aqui você fica confortável e bem vestido. A todos os nossos patrocinadores, o nosso muito obrigado por fortalecerem o esporte local. Portal Tempo Extra, dando voz e imagem ao esporte da nossa terra. Nós voltamos para o segundo quadro e agora nós vamos para
pro pessoal da internet aí que mandou uns recados pro Hélio, a gente vai ler aqui agora. E depois vamos passar pro Instagram também, tem mais umas perguntas lá. Primeiro vamos começar com Luiz Rosimar Correia, Merapalhete. Ele botou assim, ó, lenda, múmia, falta adjetivos para melhor jogador da região. Imperdível. A Ritinha Correia, esse meu primo tem história como jogador e como ser humano. O Jair Portulan, um dos melhores jogadores que eu vi jogar, craque, muito craque. O Andrews Brito, top, parabéns, Manoc. Ele é uma lenda do esporte serrano. O Kid Correia, Kid Lodeia, desculpa. É Lodeia. Falar do Hélio não tem o melhor dos melhores que tive oportunidade de jogar com ele. Fora da casinha, é gente boa por demais. O Edmilson botou assim, um programa é pouco para ele. E aí tem história, cracaço. Esse é o Zóio. Esse é o Zóio? Isso bem. De giro é tu também, hein, Zóio? Vamos fazer com o Balu agora o próximo e depois com o Zóio aí. O Lucas Macedo joga muito, tive o prazer de jogar com ele em 2002, se não me engano, no Abelhudos em Canela. Grande abraço. O João Donizete, este, além de uma grande pessoa, um grande jogador, me deu grandes títulos. Esses aqui foram os do Instagram, tem a do Facebook, né? Aí tem a Sheila Chagas, ela botou assim, ó, passando para parabenizar os organizadores do projeto Memórias da Várzea, pelo reconhecimento de atletas que fizeram mais do que jogar, fizeram história dentro de quadra. Valeu, Sheila, obrigado, viu? E a minha pergunta para o Hélio é, se ele pudesse voltar a um momento específico da sua carreira no futsal, qual seria e por quê? Olha, se eu pudesse voltar no futsal, eu acho que não voltaria em nada. Eu acho que tudo que conquistei nele e coisas tá bom demais, assim, como, assim, nem títulos perdidos, poderia voltar aqui. Não, era para acontecer aquilo e pronto, isso aí. O Projeto Gaúcho, o pessoal do Projeto Gaúcho perguntou assim também, ó. Segue as nossas perguntas. Ó. Você é a favor da volta do campeonato amador? E o que o campeonato amador te proporcionou na época? Eu sou a favor do campeonato amador voltar, né? Porque é onde surgia novos talentos, né? Um exemplo, o Paulo Josué. O Paulo Josué, ele foi para o profissional do amistoso do Serrano contra a Juventude, né? Entendeu? E hoje tu olhar ali, eu tive a oportunidade, agora essa semana fui bandeirar a escolinha do Serrano contra o Aimoré. A gente tem que, de alguma forma, tentar reviver isso aí, entendeu? E tá nesses jovens aí, né? Mas eles têm que se puxar também. Outra pergunta também do Gaúcho ali você pensa em passar os teus conhecimentos para a garotada? Montar alguma escolinha ou algo deste meio? Eu até com o Bonito, quando a gente estava ali no Demel, a gente montou a escolinha dos abelhudos, mas a gente sabe que não é fácil, a gente foi um ano todo ali, coisa, sabe? Só que não é fácil para te manter, coisa, tu tem que se disponibilizar de horários, tempo, tu tem que conseguir quadra, uniforme, coisa, não é fácil. Tem ali as próprias escolinhas, né? O Guerreiro é o pai das escolinhas, né? Vamos dizer hoje, né? E tinha a TLF, que hoje não, infelizmente, né? O Léo teve que parar, né? Mas aí agora o Serrano tá montando escolinha, né? Só que tem que ser batalhado, não é fácil. Por fim, aí, pessoal do Gaúcho, parabenizar um dos grandes jogadores que Canela formou. O Vilmar Santos, ele diz assim, a única pergunta para esse monstro é o que ele não ganhou no futebol. Tenho absoluta certeza que só não ganhou o campeonato na Lua.
que tu não ganhou ainda no futebol aqui em Gramado Canela? Não, eu acho que o que tinha para ganhar, assim, em termos de municipais e tudo, tanto desde a época do livre, que nem a gente chama, até veterano, master, sênior, a gente, graças a Deus, ganhou tudo. Como eu te disse, né, nem sempre é o título, né, tem vezes que tu perde coisa, mas assim, o que tu leva hoje é a amizade, sabe? Porque eu, graças a Deus, eu joguei a vida toda, acho que não tenho inimigo nenhum. Houve uma ou outra desavença, mas terminou o jogo, terminou ali, né? A amizade continua e pronto. Última pergunta que a gente tem, que foi mandada, tem mais outras perguntas que eu perdi no meio do caminho ali, mas uma que eu gravei foi a do Moranguinho, se não me engano. O Moranguinho pediu para te fazer uma seleção de todos os tempos. Uma seleção de todos os tempos que tu viveu, que fosse fazer hoje, goleiro, zagueiro, quem que tu faria? Qual os nomes que tu colocaria nessa seleção? Em campo? No campo? No campo. Goleiro, que eu joguei assim, que o Rudimar Grosso, seria o lateral direito Balu, a zaga, o Luizão e Leonardo, o lateral esquerdo Tipuda, meio campo ali, os dois volantes Irineu, Zóio, vamos aí um meia esquerda, meia direita. Olha, um que jogava muita bola e pena que parou, o Marcelinho De Bastiani seria um meia esquerda muito bom, botaria o Ricardinho Grosso tem o Ricardinho Grosso e tem o Negão da Vila, se equivalem ali para meia direita. O Negão da Vila também jogou muita bola, né? O Ricardinho Grosso, há uns anos à frente, no caso, né? Mais velho, no caso, né? Mas tem o Negão da Vila. E atacante, sim, botaria o falecido Alberi, que era um de Gramado, assim, coisa, e o Negão B, que seriam dois atacantes. Isso é legal, essa seleção, a gente lembrar que tanta gente que tem, que fica, e na verdade vai ficando gente fora, né? Porque tem muita gente. Não tem como, né? Muita gente, né? Uma vez ali também a gente foi questionado em termos para negócio do futsal. Como é que tu vai escolher cinco jogadores só, né? 5 no futsal, assim, sabe? Tu jogou com vários, né? Assim, a gente, bom, tipo no campo daí, eu assim, varzeando em Canela, assim, não joguei muito varzeando em Canela. Daí a gente eu jogava lá o regional lá de Lajeado, né? Daí até lá a gente também foi campeão com o Águia Azul de Fazenda Vila Nova. E era um amador, só que na região deles de lá, né? No caso, nós fomos campeão contra o Bom Retiro do Sul. Também, mas o estádio, sim, lotado, nós perdemos lá em Bom Retiro 2-1, ganhamos em casa 4-1 e ganhamos na prorrogação 3-0. Mas assim, e depois no outro ano a gente foi para a final de novo, daí perdemos para o time acho que era Juventude de Venâncio Aires. A gente perdeu lá 2-0 em Venâncio Aires, ganhou em casa 2-0, e daí fomos para um jogo extra em Lajeado, e daí perdemos de 2-0. Perdemos de 2-0. Nós estamos falando com o Hélio, programa Memórias da Várzea, o primeiro entrevistado, contando uma história, contando sobre a trajetória no futebol. A gente está começando a conhecer um pouco mais a história, histórias que vocês não conheciam, histórias que vocês ainda não sabiam, de repente alguma curiosidade que ficou desses jogadores, dessas pessoas que passaram e fizeram futebol, porque hoje a gurizada está jogando futebol hoje achando que o futebol começou neles, né? A história que hoje que eles têm, hoje o que eles jogam, não começou por eles, começou lá atrás, né? Muita dificuldade, que a gente sabe que o futebol antigamente não é a facilidade que tem hoje. Né? Hoje tem tudo, tem tecnologia, tem foto, tem toda a situação. E antigamente não, a gente tinha o Hélio falou no início do programa, ia para jogar, ia atrás de uma caçamba de caminhão, ninguém vinha buscar em casa, quisesse ir, ia, se não quisesse pode ficar, porque ninguém ia vir buscar. Hoje o nego que busca em casa. Então são histórias bacanas que a gente está conhecendo aqui com o Hélio, né? Falando um pouco da sua história, abriu a sua casa,
para que você pudesse conhecer um pouquinho mais da história dele, e muitos outros jogadores a gente vai fazer o mesmo também, vai ser bem bacana. Velho, eu quero conversar contigo agora sobre essas duas fotos que a gente tem aqui. Vamos começar por essa primeira aqui, depois vai estar aparecendo na tela para vocês aí essas fotos. Esse time aqui qual é e qual título é esse aqui, olha? O que é aqui? Aí é campeão municipal de futsal em Gramado. Primeiro ano que a gente foi campeão em Gramado de futsal. Em 90, acho, 91, acho. 90 ou 91. Agora não... Pô, deixa eu achar aqui na... Ah, é o magrinho, né, cara? Aqui, ó. Ah, aqui é tu? Tinha até pescoço. Até pescoço tinha. Hoje a gente passa, cara, some, a primeira coisa que some é o pescoço, né? Legal. E esse time aqui, alguém que se destacava mais? Quem era o craque desse time? Era tu ou tinha mais alguém? Ah, eu era o que fazia os gols, no caso, né, mas tem o Zóio, né, tem o Terto, o Neguinho, que eu te falo, que é o irmão do Jeco, pai do Ibanes, né. Ah, esse aqui que é o pai do Ibanes. Esse é o Jânio, aí ó, barbinha pretinha ainda, cabelo preto, hoje parece Papai Noel, que coisa, né, o Altair, a Magela, a esposa dele. Aham. Isso aí foi o... E essa criançada aqui tudo é pai hoje. É, hoje... Esse aqui é o Graxa, falecido Graxa, que é o Graxinha também falecido. Vê, né, cara? Que eram os dois goleiros, né? E esse aqui? E esse time aí? Esse aqui é o campeão regional. Isso aqui foi acho que foi feito 2 anos só, esse coisa que era campeão de Canela e Gramado, campeão e vice de Canela e Gramado, São Chico, Bom Jesus e Nova Petrópolis. E daí nós fomos para a final e ganhamos do Deporte. Do Deporte ganhamos na final. Ué, esse tempo todo ali que tu jogou, é um momento que te marcou, assim, alguma curiosidade dentro, fora de campo? Aconteceu antes de uma final, depois de uma final, antes de uma final aconteceu algum fato, alguém te chamou, não vai pro jogo, alguma coisa assim aconteceu nesse meio tempo? Não, assim, um fato que a gente comenta até hoje, assim, foi um fato que ocorreu no Amador, sabe, que é até engraçado, porque assim, a gente pegou o Juventus de Feliz na segunda fase. E daí nosso segundo jogo foi lá. Nós tivemos que vir embora escoltado pela polícia e perdemos o jogo 2-1. E daí, na fase final, eles foram para a final e nós também. A primeira coisa que a direção pediu, segundo jogo, o último, em Canela. E daí nós fomos jogar lá em Feliz, lá. Nossa, só faltaram dar bolo pra nós, coisa e tal, né? Mas ganharam o último jogo era aqui, né? Ganharam o jogo de nós, 2-1. E daí aqui eles vieram, e eu jogava com a maioria deles em Caxias, né? A gente jogava no Madrid, lá de Caxias e tal, né? E daí nós ali na sede do Serrano ali, né? Olhando os caras entrar, fizeram os caras entrar pela torcida, lá pela torcida, não deixaram entrar lá por trás, lá, centro. Pegaram... eu tô olhando teus amigos, né, assim, mas era um adversário aquele dia, levar tapa, isso aí, até foram cuspidos e tal, né, coisa, e daí quando a gente foi pro jogo e tal, daí os caras vieram, né, querer me cobrar, né, no caso, não sei, eu disse, cara, lá vocês não fizeram nada também pra nós, assim, vocês não tentaram conter. Lá os caras tiravam as taquaras em nós e coisa. E daí ninguém fez nada. Daí eu disse, não tem. E mesmo assim nós ganhamos desde 4-3 aqui, ó. Eles entraram com assim, medaço de nós e eles saíram ganhando de 1-0, nós viramos. Daí nós empatamos, eles fizeram 2-1, daí nós fizemos 4-2, eles fizeram 4-3 e foi um sufoco até o fim. Fez quantos gols no jogo? 2 gols. 2 gols. Daí nós, as 3 em casa nós ganhamos, né? Nós ganhamos, o primeiro jogo foi contra o 7, nós ganhamos 3-1. Daí depois ganhamos do Vila 1-0, daí ganhamos deles 4-3. E daí depois nós já tinha perdido pro Juventus lá em Feliz, no caso, né? E daí depois nós fomos jogar contra o 7 lá, não podendo perder, daí empatamos 1-1. Daí depois nós fomos jogar contra o Vila, que foi a final, né? E daí ganhamos de 1-0, também fiz o gol do título. Né? Que legal.
O Hélio, tem um título também importante, que é uma premiação com o Gigantinho lotado também, né? Sim, a gente foi lá. Infelizmente, o troféu sumiu. Assim, a gente deixou no Maristão. Na época ali tinha um mural de vidro, depois a gente deixou. Era um troféu bonitaço de vidro, assim, sabe? E daí, bom, o Gigantinho lotado e coisa, daí as premiações de tudo, era da série ouro, série prata, série bronze e tal, né? E daí, isso que nós caímos fora nós fomos eliminados por ter 2 VO na competição, por causa que deu uma confusão nós e Palmeiras das Missões. Daí nós tínhamos tido um VO em Montenegro, que nós estávamos com fardamento verde e branco, e os caras tinham um fardamento azul e vermelho, e o juiz disse que os dois eram tons escuros, e quem teria que trocar era o visitante. E daí nós não tínhamos, daí foi um VO. E daí depois que deu essa confusão com o Palmeiras das Missões aqui em Canela, nós acabamos não indo lá em Palmeiras das Missões. Daí sim, a federação acabou nos eliminando ali entre os 8. E mesmo assim, deu aquela fase ali, depois deu o quadrangular final e eu fiquei goleador com 56 gols. Né? 56 gols? 56 gols. Parece que o segundo ficou com 40 e poucos ali, 42. E daí fui premiado lá no Gigantinho lá. Até fomos uma delegação do Boleia lá para receber, sabe? Foi bem legal. Era Boleia no time? Era Boleia. Você já viu quem é que jogava contigo nessa época? Jogava o Jorge, Chinês, o Fiote, o Tete. Aquele ano eu acho que nós seríamos os campeões estaduais. Eu acho que não teria para... Bom, nós metemos 12-3 no Brasil de Pelotas aqui em Canela. A gente perdeu lá não podia ir. Daí aqui nós ganhamos de 12-3 deles. Bom, aqui em Canela não tinha para ninguém, nós ganhávamos brincando de todo mundo, assim, não tinha. E daí quando nós íamos entre os 8, assim, nós já estávamos classificados. Daí tinha esse jogo contra o Palmeiras das Missões, que era só para cumprir tabela. Só que daí a diretoria e coisa não quis arriscar, né? E daí tem o fato que daí a gente... Daí eles eliminaram nós e tal. Daí depois de um mês e pouco, assim, daí tinha jogo em Gramado. Daí veio uma arbitragem lá de fora, assim, né? Gramado, daí vieram falar comigo. Daí disse assim, cara, ainda bem que vocês não foram. Ele disse, nós estava lá, era para nós apitar lá para vocês e tal. O jogo de vocês, né, Palmeiras? Ele disse assim, cara, no ginásio tinha segurança. Ele disse que tinha mais de 10 brigadianos dentro do ginásio. Ele disse assim, mas se eu te contar uma coisa, tu não vai acreditar. Não tinha quase nada de torcida, estava tudo esperando, porque daí lá, em Palmeiras das Missões, pelo que me falaram, que o juiz me falou, tu tinha que pegar e deixar o ônibus numa praça e atravessar a praça até o ginásio. E daí era onde estava todo mundo. E daí disse que complicaram com a arbitragem, daí disse que queria surrar a arbitragem, porque daí não deu o jogo. Não apareceu. Alguém tinha apanhado aquela história. Não apareceu. Eles eram a melhor coisa que vocês fizeram, porque vocês não ia dar boa coisa. Não ia sair só. O interior antigamente tinha muito isso, né? O negócio era mesmo, era palco. Sim, não, mas em nós aqui foi um lance muito estranho, assim, porque nós ganhamos o jogo, assim, tranquilo deles, e daí eu lembro, o Zóio pegou e foi cumprimentar o cara, e o cara, de vez de cumprimentar, deu um tapa, deu nos olhos, assim, nossa, daí ninguém segura ninguém, meu Deus do céu, daí deu... E daí quando acalmava, daí daqui a pouco eles abriam o portão, daí vinha mais, assim, daí foi uma loucura, cara, eu me lembro que o cara esse deles ali, o Miguelzinho, era o nome do cara. Cara, pensa num cara que saiu todo quebrado, assim, os dentes foi pra cima, assim, entrou o osso assim pra dentro, tem que fazer cirurgia, sei que foi uma loucura aquela vez, assim, é um negócio assim que... Olha, um time que tu jogou, independente da época ali, que te marcou, que tu disse, esse foi um time que eu tive muita satisfação de ter jogado.
Cara, eu assim, time que eu gostava, assim, gostei de jogar sempre foi assim a Madecon, assim, sabe, na época que era o Guarani Madecon, assim, sabe, que deu o Jane, eles montaram, na época eu trabalhava negócio de móveis lá em Gramado, no Mazote. Eles foram lá, me convidaram, né, não quer trabalhar com nós e tal, daí vai jogar e tal, mas... E daí foi, e a gente montou um time legal ali, né? O Guarani nunca tinha sido campeão em Canela, no caso, né? Futsal. Daí a gente acabou, naquele ano ali, que eu vim daí pra Madecon, daí a gente já ficou campeão em Gramado e aqui caímos fora na semifinal. Daí o outro ano a gente ficou campeão em Canela, Gramado. A gente foi 3 anos seguidos em Gramado, daí ficamos 2 anos seguidos em Canela. Era um time bem bom, daí trouxeram o Zóio também, daí pra jogar com nós, né? Daí ficou mais fácil ainda. E um time que tu queria de repente ter jogado, que tu não jogou, teve algum? Não, assim, que eu me lembro assim, de que time queria ter jogado, não me lembro assim. E tu teve algum convite, alguma coisa para jogar em algum time profissional? Tu teve alguma? Na época a gente teve um convite, eu e o Betinho, Gilberto Parmegiani, lá de Gramado. A gente jogava no Serrano aqui. Daí também a gente estava ali com uns 18, 19 anos ali, eu acho. Também daí o 15 ia se profissionalizar no caso, né? Daí tava no amador, e daí o presidente da época lá, acho que é Arrascaeta, né? Tarrasqueta, o nome daí pediu, daí pra ir eu e Betinho, quando eu e Betinho conversamos, combinamos de ir, e acabou indo, nenhum dos dois foi. E quando eu, na época, daí eu já tinha os dois filhos, né, que é o Bruno e o Richard, né, e daí, cara, pra arriscar, eu tinha um emprego, da Madecon, coisa, daí... E o futebol também não ganhava tanto como era. Daí eu não quis arriscar, e daí... Pra você ver, né? Tudo é. Daí o 15 se profissionalizou, foi 2 anos vice-campeão, perdendo pro Inter, foi nas finais da Copa do Brasil, tudo, né? Conforme podia estar lá, né? Exatamente. Nós estamos chegando ao final desse programa, primeiro programa Memórias da Várzea, que a gente está trazendo aqui no Portal Tempo Extra, para você poder conhecer um pouquinho da história dos jogadores que fizeram história no futebol. Diz que a memória, o tempo não apaga, né? É tanto tempo jogando futebol e o tempo não consegue apagar os momentos que vocês viveram, né? Entre tudo isso, né? O que tu tem mais a falar para nós aí, para encerrar essa nossa entrevista? O que tu gostaria mais de deixar de recado, né? Alguma mensagem pro pessoal? Assim, de mensagem é que assim que o pessoal procure ir para a quadra, para o campo e coisa. Jogar o futebol, não pensar em fazer alguma confusão, coisa assim, porque assim, um exemplo por mim, o negócio é criar amizade, não rivalidade, entendeu? É um negócio assim que tu tem que ir para se divertir, sabe? O Zóio sempre diz isso assim, a gente está aqui para se divertir, se der para ganhar, melhor, se não der, a vida vai continuar igual, entendeu? A amizade é em primeiro lugar. É isso aí. Como a gente vê hoje essa gurizada jogando, eu vi um fato bem no futsal que a gente está fazendo a cobertura hoje, algumas rodadas atrás ali, de um menino que se debateu com um senhor de mais idade ali. Eu, na minha concepção, achei que ele ia pedir desculpa, virou as costas pro senhor, como se fosse, eu sou melhor, não tô nem aí. Tá. Não funciona dessa maneira, a gente sabe que não funciona dessa maneira, né? Para nós encerrar, o que tu imagina para o nosso futsal, para o nosso futebol, para o esporte da cidade, da região aí agora, para os próximos anos? Assim, o que tu imagina que vai acontecer? Eu acho que com tudo que já aconteceu, que tem diminuído, a gente já falou aqui, né, o esporte tem diminuído muito. Acho que a gente ainda consegue sobreviver a isso. Isso vai chegar um momento que o esporte vai se difundir de vez. Eu acho que todo mundo dando um pouquinho de contribuição, ajudando. Hoje está o Marcelo Sábio lá na frente, lá no Demel. E todo mundo ajudando ele um pouco. Como ajudaram agora para ser realizado o futsal. Terceira, né? Terceira divisão, a série bronze. E
Todo mundo ajudou um pouquinho, de alguma forma ou de outra, deu futebol 7, coisa, não deu confusão. Isso é o que vale. Eu acho que cada um tirando um tempinho que seja para ajudar e contribuir de alguma forma, o que o Marcelo precisasse, a gente puder, se eu puder ajudar, tudo ajudando, transmitindo, fazendo as reportagens, coisa excelente, coisa. Então, pessoal, assim, se conscientizem e vão para a quadra, para o campo, jogar a bola e fazer amizade. É contribuir, né, cara? A gente tem que entender que o futebol é relação, né? Sim. A gente vive em relações e é a melhor maneira de poder agregar a família, né? Tu mesmo tem testemunho desde piá, indo para a beira da quadra, ver o pai jogar. Hoje, muitos filhos, né, vão para a beira da quadra do campo, ver os pais jogar também. A gente tem que ter essa consciência realmente aí para poder ter um melhor desenvolvimento no esporte, ajudar o quanto mulher, porque reclamar é muito fácil, né? A gente gosta de reclamar bastante, mas ajudar às vezes, né, é mais difícil. Eu acho que o departamento de esporte aqui de Canela, pela Sávio ali, está fazendo um bom trabalho ali. Hélio, obrigado, né? Só te agradecer aí por essa oportunidade, abrir a tua casa, de a gente conversar, conhecer um pouquinho da tua história, né? Falar um pouquinho pro pessoal da tua história, de tudo que tu... Sei que tem muito mais coisa ainda para falar, eu acho que vai ficar realmente, como disse eu e um dos nossos amigos ali, uma entrevista é pouco, né, pra gente falar de tanta coisa que tem bacana, né, mas a gente vai... a gente quer criar uns outros quadros também. Eu quero criar um momento de ter mais de que um jogador junto. Fazer um debate, né? Um debate da época, lembrar de momentos assim. Então acho que isso também vai ser bem bacana. A gente vai deixar. E queria que tu se despedisse da galera aí, dar tuas considerações finais aí. Não, eu queria agradecer a todos aí que estão acompanhando a entrevista. E uma coisa que eu também esqueci de te falar também, que nem tu disse que eu acompanhava o pai, né, no caso. Agora o Richard, que é o que assumiu os abelhudos ali, né, que daí também a gente disputou a terceira agora, daí agora ele pretende botar um time do veterano, fazer ele que está abraçando, né, que é o meu mais novo e tal, né, e assim, e falar pro pessoal assim, ó, gurizada, vamos se ajudar e vamos erguer nosso futsal canelense e o futebol também, para nós voltar a ser o que é. Isso aí. Gente, obrigado pela companhia de vocês, obrigado pela parceria aí de todos vocês, aos nossos patrocinadores, apoiadores que estão fazendo com que esse programa aconteça, e para a gente poder conhecer muito mais do esporte canelense, gramadense. Tenho certeza que muita história ainda bonita e bacana, que nem essa que a gente ouviu hoje, estão por vir aí. Forte abraço a todos, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. O programa Memórias da Várzea tem o orgulho de apresentar os parceiros que acreditam e investem no esporte da nossa região. Café do Joãozinho, há 18 anos, o melhor café de Canela. Bazar do Giba, tudo que você procura em um só lugar. Serrana Proteção Veicular, há 6 anos cuidando do seu patrimônio. Emagrecentro Gramado, mais que emagrecer, é cuidado com a sua saúde. Giba Mix, produtos eletrônicos e muito mais. Jair Asmon Centro de Treinamentos, formando atletas e transformando vidas. Eu Pasteleiro, recheio do início ao fim. Casa dos Colchões Canela, cuidando do seu sono com qualidade. Central Multimarcas, aqui tem negócio certo, bem pro brique. Barbearia do Fogaça, estilo, atitude e cuidado em cada detalhe. Kings Burger, simplesmente impossível resistir. Sumariva Transportes, cuidando do seu passeio pela Serra Gaúcha. RS Manutenção, Ricardo Souza, solução completa em manutenção. Show de Malhas, aqui você fica confortável e bem vestido. A todos os nossos patrocinadores, o nosso muito obrigado por fortalecerem o esporte local. Portal Tempo Extra, dando voz e imagem ao esporte da nossa terra.